Olá, eu sou Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e eu gostaria de compartilhar com você um breve estudo sobre o Salmo 80, que eu intitulei O Salmo do Rebanho e da Videira, o Salmo do Avivamento. Então você pode escolher Salmo do Avivamento, Salmo do Rebanho, Salmo da Videira, tudo isso está no pacote do Salmo 80. Como esboço proposto para este salmo, você vai encontrar o esboço na descrição do vídeo ou do episódio de podcast, o vídeo no YouTube, o podcast no seu agregador favorito. Tem algumas opções, não são muitas, mas tem algumas opções nas quais eu disponibilizo o podcast, o Theo de Dados como podcast, e o link sempre está na descrição do vídeo no YouTube, então você é muito bem-vindo para acompanhar o Theo de Datas também neste formato, no formato de podcast, mas o esboço que você vai encontrar na descrição e depois o texto do Salmo virá na descrição também. O esboço é o seguinte: 1. Clamor ao pastor de Israel, versos 1 a 7. Aqui, nesse tópico, você encontra o refrão deste salmo, tá bom? Aparece pelo menos pela primeira vez. Verso 3 e verso 7 e também o verso 19 é uma ocorrência do refrão. E veja que no refrão você tem uma clara alusão à bênção de Arão, que nós encontramos lá em Números 6, 25. Ponto 2. A videira resgatada e plantada, versos 8 a 11. Aqui, a referência é ao Êxodo e à conquista de Canaã. Ponto 3. A videira desolada, versos 12 a 16. E aqui, no meio desta sessão, você tem o clamor em meio à escuridão da desolação. Desculpa, pode ser a escuridão também, mas é o clamor em meio à descrição da desolação, versos 14 e 15. Depois, o último tópico, a última sessão, 4, clamor final e promessa de fidelidade, versos 17 a 19. Note que esse salmo é um salmo que tem um elemento sombrio, mas tem um elemento de esperança muito presente, por isso ele inclusive tem sido chamado de Salmo do Avivamento. Existe um caráter de despertar neste salmo, existe um enraizamento muito forte na bênção de Arão, no clamor pela presença de Deus. Então, tudo isso são elementos muito importantes desse salmo, mas nós precisamos lembrar que ele está no contexto do livro 3, que é o contexto da alusão, da memória, da reflexão sobre o cativeiro babilônico, mas já projetando, sim, toda a restauração de Judá. Vamos fazer a leitura então do texto, você pode acompanhar na descrição, ou pode pausar e pegar a sua Bíblia se você preferir. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios do testemunho, Salmo de Asaf. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu cujo trono está entre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno e ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas?
Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, consumida pelo fogo. Pela tua repreensão, perece o teu povo. Repousa a tua mão sobre o homem à tua direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então, não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Amém. Convido você a uma breve reflexão sobre o Salmo 80. Este salmo traz imagens e ideias que se tornaram muito comuns na história de Israel e da própria igreja. Como no Salmo 23, o Senhor é o pastor do povo. Mas ele não é somente pastor, ele também é rei, o Senhor dos exércitos. Aliás, pastor do povo era uma imagem muito comum para o rei na antiguidade. Mas, além disso, como em Isaías 5, Deus também é o dono da vinha, que a resgatou e a plantou em boa terra, mas depois a abandonou e a deixou desolada. Então perceba a conexão do Salmo 80 com o capítulo 5 de Isaías e a canção da vinha. É claro que este abandono se deu em razão da infidelidade do povo e não por causa da natureza de Deus, que é sempre fiel e não pode negar a si mesmo. Talvez, se quisermos pensar na natureza de Deus, esse abandono tenha se dado não por causa da fidelidade, mas por causa da justiça, já que ele não pode conviver com o pecado. Mas o salmista conhece a Deus. Por isso, ele modela o refrão de sua canção a partir da bênção de Arão. Apesar de o povo ter rejeitado a Deus e Deus, consequentemente, ter rejeitado o povo, ter abandonado a sua vinha, o salmista conhece a Deus e por isso ele modela o refrão da canção a partir da bênção de Arão. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, a tua face, e seremos salvos. Em hebraico, a palavra face ou rosto também significa presença. E o salmista então pede que o Senhor mostre a sua graça e sua bondade na manifestação da sua presença, sendo favorável ao povo desolado. É interessante notar que mesmo em meio à descrição da desolação, na parte final do salmo, há espaço para um clamor e para a promessa de fidelidade. Espaço por clamor e esperança na libertação, mas então a afirmação de uma promessa de fidelidade. A disciplina de Deus é sempre um chamado ao arrependimento. Ele nos chama da infidelidade para a fidelidade, porque Ele, o Senhor, permanece fiel. E junto ao Senhor, com o brilho do seu rosto sobre nós, nós temos paz e prosperidade espiritual, ainda que as circunstâncias possam permanecer adversas. Esse despertamento, esse retorno a Deus, essa renovação da vida espiritual de um indivíduo, de uma igreja ou até mesmo de uma nação, é o que pode ser considerado um verdadeiro avivamento. Por isso, esse cântico tem sido considerado também, como eu já mencionei aqui, um salmo de avivamento. Mas como nós podemos aplicar esse estudo à nossa vida? Você se sente como uma ovelha desgarrada, como uma árvore arrancada do seu lugar, como se o rosto do Senhor estivesse desviado de você? O Salmo 80 sempre pode ser a sua oração. E mesmo que você se sinta amparado e cuidado pela presença do Senhor, esse cântico pode levá-lo a meditar sobre a história de Israel, sobre a história da igreja e sobre a sua própria história, de maneira que você permaneça consciente da sua completa dependência do favor e da presença de Deus. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se for esse o caso,
Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda no YouTube, e ou de acompanhar o Teodidatas também no formato de podcast. O link sempre está na descrição dos vídeos aqui no YouTube. Não se esqueça também de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e de compartilhar este conteúdo. Um grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima.